trabalhosinho, o verdadeiro motivo do porquê a CIA, NSA, o FBI, a galera que investiga OVNIs não trouxe revelações grandiosas até agora pra gente. Fala pessoal, voltando para trazer mais um vídeo para este canal. Infelizmente notícias não são boas, só para comunicar o falecimento de Humberto Voltz, ou Humberto Voltz. Infelizmente nos deixou, mais um combatente aí que a gente perde. Depois da morte daquele gordinho que vivia em Israel, que estava pregando o evangelho lá em Israel, teve um falecimento esquisito. Depois de trabalhar em Israel com sua esposa, fazendo pregações, né? Muitos anos de YouTube também, trazendo a verdade. O falecimento do outro rapaz, do Daniel, esqueço o sobrenome dele, que não foi um falecimento, né? Infelizmente ele se entregou, essa que foi a verdade. Ele relutou tanto contra Satanás, pregou tanto o evangelho, reuniu uma multidão de pessoas e no final ele acabou entregando sua vida para Satanás de volta. Ele que já tinha feito um pacto com Satanás há muitos anos atrás, pacto esse que foi quebrado, mas infelizmente devido a ameaças, devido à pressão, devido a um monte de coisa, uma série de fatores, envolvimento dele com aquele ex-satanista que agora se diz cristão, depressão, pela perda da mulher e do filho, que se matou, diga-se de passagem. Ele não cedeu, ele não conseguiu, ele cedeu, ele não conseguiu sustentar a pressão e acabou se matando, tirando sua própria vida, uma pena. Mas eu já vou falar um pouquinho, já vou falar mais sobre ele. Mas falando sobre o Humberto, é um cara inteligentíssimo, um cara sensacional da internet aí que também estava no mesmo caminho aí da pregação do Evangelho, do fim dos tempos, do Apocalipse. E a gente perde mais um combatente, né? Para quem gosta desse assunto e está ligado aí nas profecias do Messias, nas profecias do Evangelho de Cristo, né? Sabe e conhece muito bem Humberto. E enquanto ele esteve aqui, ele prestou um belo papel, mas infelizmente ele nos deixou. Infarto fulminante, morreu em sua casa, bem provavelmente, ou na ida para o hospital. Não teve como escapar. Uma pena, perdemos mais um combatente. A Débora Barbosa já tá tempo já que não posta vídeo, principalmente depois daquelas revelações bombásticas toda dela, onde ela mesmo declarou que enganava bobões na internet para ganhar dinheiro. Voz dela declarando isso. Uma pena, uma menina que a gente botava tanta confiança, tanta fé, eu cheguei a chamá-la de prodígia da internet, né? Uma menina muito inteligente, mas depois daquelas declarações ficou sem espaço algum, principalmente para essas pessoas que estão ligadas e querendo mais informações, cada vez mais informações, querendo cada vez mais se alimentar desse tipo de notícia, que é o fim dos tempos. E ela injetou muita coisa pra gente, deu muita coisa boa, mas é aquilo que a palavra de Deus diz, né? A gente deve sempre saber separar as coisas, né? Saber filtrar principalmente as coisas que edificam e as coisas que não edificam. Então, o que edificou vindo da parte dela foi legal, foi bacana, mas infelizmente ela mesmo se autodestruiu na internet. Espero que ela se arrependa do que ela fez e volte aí a postar vídeos, ser uma nova criatura de fato e de verdade, porque a palavra de Deus diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então ela precisa de libertação. Sobre o Daniel que se matou, tirou sua própria vida. Cara, no dia do eu tenho experiências espirituais muito fortes. Eu escuto o próprio Satanás, eu escuto o inferno. Eu já fui até o inferno várias vezes, eu já contei isso em meus canais por diversas vezes, em lives inclusive. Eu escuto Satanás, eu escuto pessoas pedindo ajuda, eu escuto situações, eu tenho informações privilegiadas a respeito
de Apocalipse, eu tenho sonhos proféticos. Eu não sei se é plano de Deus, eu não sei o que é isso, mas eu me considero uma pessoa especial nesse ramo, por ter tanta informação e por receber todo santo dia muita informação a respeito do fim dos tempos. Eu já dei várias aqui, né? Não só nesse canal, mas em outros que eu já tive desde 2012 que eu falo sobre isso em meus canais. E enfim, o Daniel Marasquim, assim que o Daniel, esqueço o sobrenome dele, mas isso não importa o sobrenome dele, as pessoas já sabem. No dia que ele tirou a sua própria vida, segundo a mídia, ele tirou a sua própria vida, mas eu não acredito nisso. Eu não vi o corpo dele, entendeu? Eu acredito que o Daniel, ele foi obrigado ou de alguma certa forma ele se entregou de volta à seita satanista. Tem muitas pessoas aí que dizem, que as pessoas falam que morreu, mas na verdade elas não morreram. Elas estão em outro lugar, bem escondidas, dentro de seitas satânicas, ok? Isso é informação, isso aqui não é sugestão nem opinião, isso é informação. Eu já recebi informação, o próprio Daniel já falou comigo, já veio falar comigo, através de algum meio de comunicação, não através de sonho, e através de voz, que eu escuto a voz dele de vez em quando. Eu ouvi ele se rendendo a Satanás, quando Satanás pergunta a ele quem é o seu rei, quem é o seu Deus. Aí ele diz: o Senhor Lúcifer, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu rei. A voz dele muito nítida, muito clara. Ele tem que se declarar para Satanás, né, para voltar à seita de novo. E eu não sei por qual motivo ele fez isso. Eu tenho duas posições aqui. A primeira é que, devido ao o filho dele mais novo, o primogênito, ter se matado, quem se mata não tem salvação. Ela cai direto no inferno. Se matou, cai direto no inferno. Ah, mas se matou com 10 anos. Ah, mas se matou com 7, com 8 anos. Ah, mas se matou com 14, com 13 anos. Não interessa. Para Deus, deixa de ser inocente a partir dos 5 anos de idade. Passou dos 5 anos de idade, a pessoa não é mais inocente. Você sabe o que faz, você sabe o que deixa de fazer, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, que o papai ensina, a mamãe ensina, ok? A não ser que seja uma pessoa alienada, uma criança alienada, que não tem a menor noção de nada, né? Uma criança especial, e essa Jesus perdoa porque ela não está cometendo um mal, ela não está cometendo um pecado onde ela tem consciência desse pecado. Ela simplesmente vai lá e comete o pecado ao se matar, podemos dizer assim. Uma criança que se joga sem maldade. Ah, vi no desenho, tal, e se jogou. Ah, vi no desenho que se eu tentar voar eu consigo. Aí vai lá com 7, 8 anos, se joga do prédio. Ah, vou voar, e morre. Entendeu? Eu creio que Jesus perdoa esse tipo de seres humanos. Agora, a partir dos 10, 11, 12 anos é muito difícil, né? Porque a gente entra numa fase onde a gente conhece toda a verdade. E isso, eu já fui no inferno, vi crianças lá no inferno, sofrendo e sendo torturadas por demônios no inferno. É muito triste, realmente é muito triste. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Daniel, por conhecer a verdade, ele sabe que o filho dele foi parar no inferno. Era um menino, era um adolescente, e foi parar no inferno. E Satanás pode ter usado isso contra ele. Olha, se você voltar e se entregar para mim, eu alivio a dor do seu filho lá no inferno. E eu faço seu filho vir falar com você. Ter feito algum tipo de chantagem dessa com ele. A esposa eu creio que tenha sido salva, porque ela morreu dormindo numa doença que ela tinha e ela não se matou, ela simplesmente veio a falecer. Mas o filho dele não, o filho dele, infelizmente, ele, pelo que a palavra de Deus diz, todo aquele que tira a sua própria vida é considerado por Deus como suicida, e sendo auto-suicida ele perde o direito de salvação. Porque a palavra de Deus diz que ele dá a vida e só ele pode tirar. Só ele pode tirar a vida. Ele dá a vida e só ele pode tirar. A não ser que a pessoa seja assassinada pelo, como é que podemos dizer, livre-arbítrio que Deus dá para o ser humano. As pessoas ficam, mas matou meu filho.
Onde estava Deus quando aquele homem matou meu filho? Onde estava Deus quando aquela mulher matou minha filha, ou aquele homem matou minha filha? Deus, infelizmente, deu livre-arbítrio a todo ser humano. As pessoas não devem culpar Deus pelas tragédias que acontecem de ser humano para com o ser humano. Porque Deus deu livre-arbítrio. É só você ir na passagem de já pensou a Eva ficasse, se a Eva ficasse com Deus. Ô Deus, por que você permitiu que Caim tirasse a vida de Abel? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou Caim tirar a vida de Abel e se revoltasse contra Deus? Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. E Caim foi lá e tirou a vida de Abel. Mostrando claramente, dando um exemplo claro, de que Deus está acima de todas as coisas. Principalmente as que acontecem sobre a natureza. Agora, Deus não consegue controlar a atitude do ser humano. Ele não pode controlar. Ele consegue, porque ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele consegue todas as coisas. Mas a partir do momento que ele dá o livre-arbítrio, ele não pode controlar as ações dos seres humanos. Os seres humanos fazem o que eles bem entendem. São livres para fazer. Se eles quiserem assassinar, eles assassinam. Se eles quiserem matar, eles matam. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio ser humano que matou. A culpa não é de Deus, a culpa é do próprio inimigo, do próprio Satanás e suas legiões, um terço dos anjos que caíram com ele do inferno. As pessoas acham que são esses santinhos aí da macumba, da umbanda, do candomblé, são santos, que são anjos, são santos. São esses demônios aí, são demônios que agem na vida das pessoas e fazem elas cometerem maldade. Entram na mente dela para que elas possam vir cometer maldade. Então, não se alongando muito nesse assunto, porque senão já vão entrar com esse negócio de questão religiosa, mas enfim, o Daniel ele se entregou. O Daniel, infelizmente, ele se entregou. Eu vi claramente ele falando essa frase: Senhor Lúcifer, o Senhor é o meu Deus. E depois ele deu um grito, dava um grito, eu ouvi ele gritando. Na noite que o Silvio Santos morreu, eu também ouvi, eu estava dormindo. E aí, do nada, eu escuto a voz de um homem gritando, mas um grito bem estrondecedor que me acordou. Chegou a me acordar o grito desse homem. E eu creio que tenha sido o Silvio Santos. Ah, mas ele foi para o inferno? Não sei. Mas eu creio que foi muita coincidência. Justamente no mesmo horário que ele morreu, na mesma hora onde a coisa aconteceu, eu escuto um homem gritar do nada. Mas foi um grito pavoroso. Um grito pavoroso mesmo. Um grito de uma pessoa que está vendo sua vida, entendeu? Sem mais destino nenhum, num lugar aterrorizante, grito de terror mesmo, de horror. E eu creio que aquele grito tenha vindo do Silvio Santos. Foi um grito que durou bastante tempo e eu cheguei a acordar porque eu não aguentei ficar ouvindo aquele grito. E eu acordei, fui para minha cama de manhã cedo quando vim saber das notícias, eu vi que o Silvio Santos tinha morrido, procurei pesquisar a hora que eu ouvi o grito e bateu mais ou menos com a hora que eu ouvi o grito. Era 3, 4, 5 horas da manhã, por volta desse horário, que eu acordei com um grito e o Silvio Santos morreu por volta desse horário. Enfim, a nossa vida aqui na Terra, Humberto era um rapaz novo, um homem novo, ela é passageira, ela passa muito rápido, então a gente tem que ter muita consciência do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, porque o que vai prevalecer é o que vem pela eternidade, é isso que vai prevalecer. O bem mais precioso, eu sempre falei isso, desde 2012 que eu venho falando isso na internet, que temos no mundo é a nossa alma. Não existe outro bem mais precioso que esse. É cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma. Todo dia lembrar de entregar ela para Deus, entregar para o Senhor Jesus Cristo, o Yeshua Hamashi, o nosso Salvador. Pedir perdão pelos nossos pecados todo santo dia, entendeu? Pedir a Ele, se batizar principalmente nas águas, passar pelas águas. Mas eu me batizei quando era criança na igreja católica. Esse batismo não existe. Para Deus esse batismo não existe. Jesus se batizou com 32 anos, neném. Com 30 anos, se eu não estou enganado, João Paulo Batista, quando ele começa a sua pregação no mundo. Ele larga a família dele e vai pregar, mas primeiro, antes de começar a pregação, antes de começar a levar o evangelho, ele vai em João Batista e pede para o João Batista batizar ele. Aí sim ele começa a pregar. Então, quer dizer, esse batismo é o que serve perante a Deus, é o que representa realmente uma aliança com Deus. Porque esse batismo aí
é o mesmo que o Messias fez, é o mesmo que Jesus Cristo fez, o Yeshua HaMashiach fez, é o mesmo. Entendeu? Ele não se batizou quando ele era bebezinho. Ele se batizou quando ele já estava com cabeça e pensamento próprio, pensamentos próprios, ideias próprias para se batizar. A pessoa tem que ter por isso que fala que é escolha. Jesus não força ninguém a nada, Deus não força ninguém a nada, tudo é uma escolha. Quando você é criança, você vai escolher o quê? Um bebezinho de colo vai escolher o quê? Entendeu? Ele está sendo batizado, mas ele vai escolher o quê? Ele está escolhendo alguma coisa ali? Não está. Então, quando você se batiza com a idade já avançada, a partir dos 12 anos, 13 anos de idade, 10, 12, 11, 12, 13 anos em diante, você está sabendo o que você está fazendo. Você está fazendo uma escolha ali. Entendeu? Entre o bem e o mal, eu fico com o bem. Tô com o Messias. Você escolhe o Messias para a sua vida. Passa pelas águas, você se torna uma nova criatura. Você se lava do pecado do mundo e a partir daquilo ali você começa a servir ao Messias. Você é dele. Tudo que acontece na tua vida agora é ele. Você bota a sua vida na direção dele, nas mãos dele. Então as pessoas elas precisam se preocupar com suas almas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ontem, no caso, foi o Humberto. Esses dias foi o Daniel. Se eu não me engano, no início do ano foi esse rapaz, esse gordinho que pregava lá em Israel que Jesus Cristo já havia vindo. Que Israel está esperando o Messias, mas na verdade o Messias já tinha vindo. Há 2000 anos atrás o Messias já veio, há mais de 2000 anos atrás. E ele pregava isso na cara dos israelenses e eles ficavam loucos. Eles não aceitavam, xingavam ele, tacavam coisa nele. E infelizmente ele teve um infarto também na sua casa e morreu. Jesus levou ele. Gente, vamos cuidar de nossas almas. A gente não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Não se renda a esse mundo, não se renda às coisas do carnais. Tudo passa nesse mundo. Ontem você tinha 20 anos, hoje você já está com 40, 50. Ontem você era um adolescente de 13, 14 anos, hoje você já está com 20, já está com 30 anos. O tempo passa muito rápido na Terra. E como eu falei, o que vai ficar é a nossa eternidade, a nossa alma. E a nossa alma, ela é como o nosso corpo, só que em outra dimensão. Ela é como o nosso corpo físico, só que em outra dimensão. A nossa alma, ela é literalmente como o nosso corpo físico, só que ela vai para outra dimensão. E nessa outra dimensão, os seus 10 sentidos, eles são acesos. Todos os seus sentidos eles são elevados ao máximo, 100%. Aqui na Terra você sente apenas 10% dos seus sentidos. Eu falei 10 sentidos, posso estar errado aqui. 6 sentidos, se eu não me engano. Aqui na Terra você tem apenas 10%. Você sente 10% de dor, você sente 10% do teu paladar, da sua audição, né? Da sua vontade. É tudo 10%. Seu cérebro ele só funciona 10%. Mas nessa outra dimensão é tudo 100%. Você vai sentir 100% a dor, seu paladar é 100%, tudo é 100%. Então imagina você queimando no inferno, sofrendo no inferno, e eu já fui lá várias vezes, eu sei, eu estou falando a verdade aqui, entendeu? Eu conheço o inferno, já fui no inferno, eu conheço o céu, já fui no céu, e é tudo 100%, meu amigo. Não tem para onde escorrer, é 100%, é 100% de dor, lá não tem alívio, os demônios não aliviam. Eu, na última passagem que eu fui, que eu vi as crianças, o meu corpo ele foi em espírito e eu meio que flutuei num lago de fogo. Tinha rochas em volta e tinha tipo um lago assim de 3, 4 metros de largura. E ele tinha várias pessoas jogadas naquele lago ali. Uma das mulheres que estava dentro do lago, ela tentou subir o corpo dela todo, que eu passei muito rente ao lago assim, e ela tentou subir o corpo dela todo para segurar em mim. Desesperada, gritando para tentar me pegar, para mim tentar dar a mão a ela e segurar ela e tirar ela dali. Só que a gente, quando está nesse lugar, a gente não tem escolha própria.
a gente é levado àquele, pelo menos eu nunca tive escolha. Você é levado a esse lugar para ver algo, para fazer algo e ver algo. E eu fui levado a esse lugar para ver as crianças. Então eu passei voando sobre aquele lago de fogo e já me deparei direto com um cercado onde tinha várias crianças. E nesse cercado eu vi aquele boneco, Donkey Kong, não sei se vocês lembram, que batia bateria, ficava batendo bateria. Já viram esse gorila que fica batendo bateria, um bonequinho, que você roda ele, roda a manivela e ele fica sozinho batendo bateria, igual um maluco, um bonequinho pequeno, igual um maluco? Foi esse que eu vi, mas gigantesco. E a bateria dele era a cabeça das crianças. Ele ficava dando moca nas crianças, cascudo nas crianças, entendeu? Com a mão fechada, um monte de criança assim em volta dele, e ele ficava batendo na cabeça das crianças, e as crianças, só tinha criança, naquele local ali só havia criança, não tinha pai, não tinha mãe para proteger, não tinha ninguém, era só elas, crianças de 10, 12 anos, 13, de 7, 8, dessa faixa etária aí. E eu parei ali por questão de 5 segundos e fiquei olhando aquilo ali. Eu não podia fazer nada. Eu não obedeci o meu corpo, nem minhas vontades. Eu só estava sendo levado. E eu fiquei olhando aquelas crianças tomando cascudo, tomando soco na cabeça daquele Kong gigante. E eu lembrei muito desse boneco que fica batendo bateria. Tu dá corda nele, ele fica batendo bateria. Um macaquinho, um King Kongzinho que fica batendo bateria. Parecia muito com ele, só que ele era muito grande. Tinha uma espécie de 2 metros e meio, 3 metros. Entendeu? E as crianças aos pés dele, ele estava meio agachado, sentado e batendo nas crianças. Enfim, e as crianças só choravam, gritavam e pediam ajuda dos pais. Pedir ajuda da mãe, por que você me abandonou aqui? E alguns gritos que eu ouvi, não deu para ouvir muito, em 5 segundos não dá para você ouvir muita coisa. E dali eu já fui retirado dali, porque a gente não aguenta ficar muito tempo nesse lugar. É muita dor, muito sofrimento. Se você ficar muito tempo nesse lugar, você volta muito traumatizado. E das outras vezes que eu fui, também aconteceu a mesma coisa, só que em outros locais. Mas enfim. Pessoal, isso é muito sério. É lamentável a morte do Humberto. Eu espero que ele esteja agora descansando ou no sono profundo, para que venha o juízo, né? Porque a palavra de Deus diz que o cristão, quando morre, ele entra num sono profundo, e é como um abrir e piscar de olhos. Quando ele pisca o olho, quando ele morre, ele só volta quando o Messias volta. E quando o Messias volta para julgar a humanidade, para Deus julgar a humanidade, Jesus vem como nosso advogado, ele volta à vida. E quando ele volta à vida, é como se ele tivesse acabado de morrer. Ele não sente o tempo passar. Ele pode ter morrido há 1000 anos atrás, mas se ele morreu em Cristo, ele não sente o tempo passar. É como não abrir e piscar. É como não abrir e fechar de olhos. É como não fechar e abrir de olhos. Ele já voltou. Morreu. Eu estava morto? Nem ele vai lembrar que ele estava morto. E ele já vai ver o Messias descendo nas nuvens para julgar toda a humanidade. Ou aqueles que sobem direto para a glória, né? Vai direto para o céu, que não tem pecado suficiente para precisar passar pelo julgamento, que já vão direto para o céu, e lá eles vão viver toda a sua vida na casa, na mansão que Deus Todo-Poderoso preparou. Cada um cristão que morre, ele faz uma obra na terra, e suas obras na terra são recompensadas no céu. E todas essas obras é como se fosse uma casa que ele está construindo no céu. E quanto maior é a obra, e quanto mais bonita a obra que ele fez na terra, maior é a sua casa no céu, maior é a sua mansão no céu. Essa é a palavra de Deus diz isso. Então, na casa de Deus dá muitas moradas, e uma delas pode ser a sua. Só depende da gente, só depende de a gente querer fazer nossas obras. A obra de Deus é qual, Bruno Rangel? A obra de Deus é aquela que o Messias deixou. É a mesma que o Messias fez. Jesus, antes de morrer, antes de subir, ele falou: vocês, se quiserem, farão obras melhores, ou farão obras iguais ou melhores que as minhas. Só depende de cada um. Entendeu? Então ele deu poder para cada um fazer obra até melhor do que a dele.
E ele fez as obras dele pregando o evangelho. Ele pregou o evangelho, expulsou o demônio, curou os doentes, curou os enfermos, né? Ressuscitou os mortos. Ah, Bruno, mas só Jesus ressuscita. Sim, só ele ressuscita. Mas eu já vivi essa experiência também, já falei nos meus canais. Uma mulher morreu nos meus braços, perdeu sua vida, estava descendo para o inferno. E ali eu orei em voz alta, pedi ao Messias que a ressuscitasse. E questão de 5 minutos depois, o Messias foi lá no inferno, pegou a alma dela e trouxe de volta o corpo. E ela ressuscitou, deu um sopro de vida como se estivesse se afogando. E depois ela contou o testemunho dela, que ela estava descendo para o inferno, que ela estava já no inferno, já caindo no inferno. E via muita gente caindo num poço enorme, largo e profundo. E tinha crianças descendo também ao seu redor, tinha adolescentes, tinha mulheres, todo mundo descendo naquele túnel gigantesco e gritando. E ela sentia que ela estava indo para o inferno, não tinha como segurar nas paredes, era igual lodo, você escorregava igual lodo. Enfim, amigão, vai nessa fé, construa sua morada no céu. Você sabe como fazer isso. Se não sabia, agora sabe. E meus pesos à família do Humberto, mas não choremos pelos mortos, né? Deixa os mortos com os mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, como dizia o próprio Messias. Humberto, seja lá o destino dele, foi feito aqui na Terra, e depois que ele morre a gente não pode fazer mais nada. A única coisa que a gente pode fazer é orar pela família que ficou, porque quem sofre na verdade é a família que está aqui. Quem foi para lá está na mão de Deus, e quem está na mão de Deus ninguém pode fazer nada. É Deus que decide agora o destino o caminho e o destino desse homem e de tantos outros homens e mulheres que perdem sua vida e têm sua vida ceifada na terra. Quem decide a partir deste momento é o próprio Criador. O Messias é nosso advogado, ele advoga pelas nossas vidas, pelas nossas almas, mas quem dá a palavra final é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ok? Fiquem nessa fé, fiquem nessa vibe. É uma pena, mais uma perca que a gente perdeu, mais um soldado, mais um combatente aí contra toda essa podridão que vem acontecendo no mundo. É um homem que falava a verdade, só a verdade, e tentava mostrar pra gente o caminho certo, o caminho que a gente devia seguir. E eu aprendi, graças a ele, muitas coisas. Espero que ele esteja em paz, ou descansando no sono profundo, ou já nos braços do nosso grande Salvador, Yeshua HaMashiach. Até o próximo vídeo.